Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, nessa aula gravada é a correção da prova, né, da avaliação de ciências. Então, eu sugiro que vocês copiem os exercícios dessa avaliação no caderno de vocês. Vai estar lá em postagem de atividades essa avaliação para vocês poderem copiar. E aí vocês vão vendo, né, o que vocês erraram, por que vocês erraram. Então, é legal você saber uma questão que você errou, o motivo disso para não se errar mais, né? Então é sempre importante a gente dar esse feedback da prova para vocês, tá? Bom, então a nossa avaliação aí, como a gente tinha conversado, ela englobou tanto a parte de ondulatória, né, as ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas, quanto a parte aí de origem e evolução dos seres vivos. Então, a questão 1 é: explique qual a diferença entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Se a gente olhar lá na apostila, né, só para relembrar, as ondas elas são perturbações que transportam energia. Então a gente classifica as ondas, né, de acordo com a natureza, de acordo com a direção de propagação e de acordo com a direção de vibração. Em relação às ondas, na parte de classificação de natureza, a gente sabe que as ondas podem ser mecânicas ou então eletromagnéticas. Então qual que é a diferença, né, das ondas mecânicas para as ondas eletromagnéticas? As ondas mecânicas elas precisam de um meio material para que elas se manifestem, para que elas se propaguem, ou seja, o som. Qualquer tipo de som é uma onda mecânica. O som da sua voz, porque tem o meio material, no caso, são nossas cordas vocais, os sons de todos os instrumentos, o som de um animal, de um pássaro, de um cachorro, de um gato, o som, o barulho, né, de um carro, de uma moto, enfim. Então, do trovão, então qualquer som é uma onda mecânica porque precisa de um meio material para se manifestar, para se propagar. Então, o único tipo de onda que é mecânica é o som. Todo o resto é onda eletromagnética. Então, as ondas eletromagnéticas elas não precisam de um meio material para elas se propagarem, para elas se manifestarem, né? As ondas eletromagnéticas elas ocorrem por cargas elétricas. Então, a internet, a televisão, o rádio, o GPS, tudo isso, a própria radiação, né, são ondas eletromagnéticas. Então, na questão 1 era para você explicar essa diferença. Então, ondas mecânicas são aquelas ondas que precisam de um meio material para se propagar, para se manifestar, exemplo, o som. E as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar, porque elas ocorrem por cargas elétricas. Todas os outros tipos de ondas, né, são ondas eletromagnéticas. Rádio, televisão, Bluetooth, internet e a própria radiação. Tá? Então, na questão era para falar isso. Aí, vamos lá, questão 2. Em 1995, 100 anos da morte de Pasteur, o prédio antigo do Correio, no Rio de Janeiro, abrigou uma exposição comemorativa, Vida. Estava lá representada a conhecida experiência dos frascos com pescoço de cisne contendo líquidos nutritivos que, após fervura, não apresentavam micro-organismos. Com essa experiência, Pasteur conseguiu incentivar a teoria do fixismo, incentivar a teoria da geração espontânea, derrubar a teoria da abiogênese ou derrubar a hipótese heterotrófica. Então, só para a gente relembrar, né, a gente tem duas teorias sobre a origem da vida. A gente tem a teoria da abiogênese, também conhecida como geração espontânea, e a teoria da biogênese. A teoria da abiogênese, conhecida como geração espontânea, ela dizia que a vida ela surge do nada, né? E a teoria da biogênese, onde nós temos experimentos de Pasteur, do Francesco Redi, do Spallanzani, já é o contrário, né? Fala que a vida ela surge a partir de uma outra vida, que a gente sabe que esse é o correto. Então, com essa experiência que o Pasteur fez, né, dele ferver lá o caldo de carne num frasco que tinha o gargalo, né, encurvado, ele observou o quê? Que eu só vou ter proliferação de micro-organismos se esse meu frasco estiver extremamente descoberto, porque aí no ar eu tenho micro-organismos que vão ter contato com aquele meu caldo nutritivo, que é o local ideal, né? Ou que esse caldo nutritivo era caldo de carne, que é o local ideal onde eu tenho nutrientes para que esses micro-organismos que estão no ar entrem ali e possam se replicar, se reproduzir, continuando a vida. Então a vida ela não surge do nada, a vida ela surge a partir de uma outra vida, que é a teoria da biogênese. Então o Pasteur ele conseguiu derrubar, né, a teoria da abiogênese, ok? Porque com o experimento do Pasteur ele fala que a teoria da origem da vida ela não surge a partir do nada, como acreditam quem falava da biogênese, ela surge a partir de uma outra vida. Então a questão 2 é derrubar a teoria da biogênese, alternativa C.
Questão 3. Alguns pesquisadores tentaram refutar a teoria de que a vida surgia a partir de matéria bruta. Para isso, um deles colocou carne no interior de vidros de boca larga e cobriu alguns com gás e deixou outros abertos. Nos abertos apareceram larvas de moscas, mas nos vidros tampados com gás nenhuma larva surgiu. Entre as alternativas a seguir, marque o nome do pesquisador que realizou essa experiência. Então a gente sabe que nós tivemos aí os 3 pesquisadores, tiveram mais, né? Mas o que a apostila traz 3 pesquisadores que fizeram experimentos demonstrando que a teoria da biogênese, ou seja, que a vida surge a partir de uma outra vida, que é a correta. Então foi o Francesco Redi, o Spallanzani e o Pasteur, né? Então quem fez esse experimento de pegar o frasco de carne, a gente até olha aqui na apostila, tem um exemplo melhor disso. Cadê? Peraí, deixa eu ir lá no módulo 8. Então, quem faz esse experimento, né? Eu pego lá a carne, coloco no frasco, deixo destampado, pego a carne, coloco no frasco e tampo. Quando eu observo o frasco estava tampado, eu não observo nenhuma larva de mosca, mas no frasco destampado eu começo a observar larvas de mosca na carne. Por quê? Está destampado, as moscas vão lá, pousam na carne, reproduzem, colocam as suas larvas, né? E essa larva vai se alimentar da carne e se transforma aí na mosca adulta, porque as moscas elas passam por um processo de metamorfose durante o desenvolvimento delas, assim como outros insetos. Então, o experimento, né, quem fez isso foi o Francesco Redi, né? Então, no caso, na questão 3, alternativa B, o Francesco Redi que fez esse experimento de tampar a carne e da carne destampada. 4. Explique como as moléculas orgânicas foram formadas no planeta Terra. Lembrando que molécula orgânica é toda molécula que eu tenho na constituição do carbono. Tudo no planeta Terra é formado de carbono. Então, as moléculas orgânicas são as moléculas que têm carbono. Como que elas surgiram no nosso planeta? Então, nós tivemos aí 2 pesquisadores, né, o Haldane e o Oparin, e aí eles propuseram que na nossa atmosfera primitiva, depois o Stanley Miller, né, fez aí o experimento com esse frasco, né, então ele pegou nesse frasco essa bola de vidro, ele colocou aí vapor da água, ele colocou hidrogênio, nitrogênio e o próprio carbono, e ele deu descargas elétricas simulando os raios, né, atmosféricos aqui no nosso planeta. Então, a partir dessas moléculas inorgânicas, ou seja, o vapor da água, o nitrogênio, o hidrogênio e o carbono, e com as tempestades, né, que dão cargas elétricas aqui na nossa atmosfera, surgiu então as moléculas orgânicas, ou seja, todas as moléculas que eu tenho carbono na constituição. Então, o Stanley Miller, fazendo esse experimento, ele observou que a partir de moléculas inorgânicas formou-se moléculas orgânicas como os aminoácidos, né? Que os aminoácidos eles formam as proteínas. A gente tem proteína de construção no nosso corpo, a gente tem as enzimas que são proteínas, os anticorpos são proteínas, né? E os hormônios também são proteínas. Então, nessa questão 4, como as moléculas orgânicas foram formadas, basicamente vocês teriam que escrever que as moléculas orgânicas foram formadas a partir de moléculas inorgânicas, vapor d'água, nitrogênio, hidrogênio e carbono, e descargas elétricas que vieram aí dos raios atmosféricos, e com isso surgiu as moléculas orgânicas, que são as moléculas que eu tenho carbono na minha constituição e que formam todos os seres vivos do nosso planeta Terra. Bom, questão 5. Na antiguidade, havia uma ideia bastante difundida de que as espécies que hoje habitam o planeta já o habitavam quando ele surgiu. Quando você lê a Bíblia, é isso que você vê, né? Adão e Eva, e aí aquela coisa toda. De acordo com essa linha de raciocínio, as espécies não sofreram modificações através do tempo. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome dessa teoria. Então a gente sabe que, né, no capítulo 8 a gente estudou o fixismo, também conhecido como criacionismo, e o evolucionismo. Então a teoria que fala que a vida ela não teve modificação, então o ser vivo que foi criado... Aliás, né, nós humanos, hoje, nós éramos desse jeito há muito tempo atrás. É óbvio que isso está errado, né? As espécies passam por modificações, por evoluções para chegarem como elas estão hoje. Então, quem fala sobre isso, que a vida
não tem modificação, as espécies não sofreram modificações através do tempo, é o chamado fixismo ou criacionismo. Então, na questão 5, né, a letra D. Lamarckismo vocês não estudaram ainda, mas o Lamarck ele foi um dos estudiosos na época lá de Darwin que acreditava que ele não acreditava na teoria da evolução em si. Né? Então, o Lamarck, por exemplo, ele falava, a teoria dele é assim, um órgão muito utilizado se desenvolve, um órgão pouco utilizado atrofia. Então, o que ele queria dizer? Hoje estou aqui conversando com vocês, a gente está aqui, né, inspirando oxigênio e expirando oxigênio através do meu sistema respiratório, né, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, broncos, bronquíolos, alvéolos, né, os pulmões, o diafragma, enfim. E aí, se eu colocar minha cabeça num balde com água, eu vou desenvolver brânquias para poder sobreviver, porque pelas brânquias eu consigo retirar o oxigênio da água e respirar. Obviamente que isso é impossível. Se você fizer isso, você vai morrer, né, por asfixia, por falta de água. Então, lamarckismo não é, darwinismo também não, porque o Darwin estudou, né, e fez a teoria da seleção natural, que é a teoria da evolução, tá? Então, darwinismo se refere a evolucionismo e evolucionismo, obviamente, não é. Então, na questão 5, a alternativa é fixismo, também conhecida como criacionismo. Questão 6. Sobre as ondas sonoras, é correto afirmar que não se propagam. Lembrando que as ondas sonoras são ondas mecânicas, então elas precisam de um meio material para se manifestar, para se propagar. Seja suas cordas vocais, seja um instrumento, enfim, precisa de um meio material para que isso se manifeste, né? Por isso que o som é a única onda mecânica. Então, sobre as ondas sonoras, é correto afirmar que não se propagam. Na atmosfera, a atmosfera tem matéria, então tem meio, então o som se manifesta na atmosfera. No vácuo, na água ou nos meios metálicos. Meio metálico é um meio, ou seja, é material. A água é material. Agora, no vácuo não tem matéria. Se eu não tenho matéria, a minha onda sonora, que é uma onda mecânica, ela não consegue se manifestar. Né? Por isso que eu falo que no espaço, ou seja, no vácuo, eu não tenho som. Porque a onda mecânica, que é o som, precisa de um meio material para se propagar. Tá? Então, na questão 6, sobre as ondas sonoras, é correto afirmar que elas não se propagam no vácuo. Então, no vácuo eu não tenho som, porque eu não tenho matéria, eu preciso de matéria, né, de um meio material para que as ondas sonoras, que são ondas mecânicas, se manifestem. Então, questão 6, no vácuo, letra B. Questão 7, calcule a velocidade de uma onda sonora cujo comprimento de onda é de 4 metros e se propaga com frequência de 250 Hz. Se a gente olhar lá a apostila de vocês, deixa eu voltar aqui para esse módulo. A gente fez um exercício disso, né, na página 8, calcular a velocidade de uma onda sonora, comprimento de onda e se propaga com frequência. A gente sabe que essa formulinha aqui, né, para eu calcular a velocidade de uma onda, é velocidade igual essa letra grega que é o lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência da onda. Então, só para a gente relembrar... Trava não, filho. Aqui, vamos lá. Então, só para a gente relembrar, né, a gente tem a amplitude da onda, que é a altura dessa minha onda, a crista, né, que é a parte mais alta da minha onda, o vale, que é a parte mais baixa, e o comprimento de onda, que é a distância entre uma crista e outra. A frequência, né, é o número de oscilações aí dessa minha onda, é medida por Hertz. O período é o tempo que essa onda leva para executar uma oscilação completa, medida em segundos, e a velocidade, ela é o cálculo, né? A velocidade igual ao comprimento de onda, ou seja, a distância de uma crista para outra vezes a frequência dessa minha onda. Então, nesse exercício, era para você fazer essa fórmula aqui. Velocidade igual ao comprimento de onda vezes frequência. Então, ficaria velocidade igual ao comprimento de onda é 4 vezes frequência, que é 250. Então, seria velocidade igual a 4 vezes 250. A alternativa é a letra D, 1000 metros por segundo. Se alguém colocou 1000 metros por quilômetros por hora, está errado por quê? Porque na questão de velocidade de onda eu utilizo metros por segundo. Então, na questão 7, alternativa D, 1000 metros por segundo. Em relação à questão 8, em relação ao comprimento de onda, assinale a alternativa verdadeira. Então, o que é o comprimento de onda? Né? Aqui, ó, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas sucessivas. Então, comprimento de onda é o quê? A distância entre duas cristas? Sim, né? Por que não pode ser a B? A amplitude da onda. A amplitude da onda é a altura da minha onda. É a distância entre o vale e a crista de uma onda. A distância do vale para a crista. Não, isso não é comprimento.
é o espaço percorrido por uma onda a cada segundo. Não, isso é o período, né? Então, o comprimento de onda é a distância de uma crista para outra. Questão 8, alternativa A. Comprimento de onda é a distância entre duas cristas. É a distância entre duas cristas. Beleza? Questão 9. São bons exemplos de ondas mecânicas. Ultrassom, raio-x são... Raio-x lembrando, né? Radiação, ultrassom também é radiação. São ondas eletromagnéticas. Ultrassom, laser, campo magnético, ondas eletromagnéticas. Som é uma onda mecânica, vibrações também. Agora, terremoto e ultrassom não são ondas mecânicas. Então, na questão 9, a alternativa D, som e vibrações, né? Lembrando, o único tipo de onda mecânica é o som. Som e vibração é semelhante. Então, som e vibrações são exemplos de ondas mecânicas. Todo o resto são ondas eletromagnéticas. Então, 9, letra D, som e vibrações. E na 10 também é mais uma continha igual do exercício 7, né? Calcule a velocidade de uma onda sonora cujo comprimento de onda é de 8 metros e se propaga com frequência de 55 Hz. Então, velocidade igual comprimento de onda vezes frequência, velocidade igual comprimento de onda a 8 metros vezes a frequência, que é 55. Então, na questão 10, é a alternativa C, 440 metros por segundo. Beleza? Só multiplicar, né? 8 vezes 55, 440 metros por segundo. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham tirado uma nota boa aí, né? Obviamente, hoje eu tô gravando, eu não apliquei a prova ainda. Mas, nessa aula foi mais para esclarecer dúvidas, para vocês entenderem onde que você errou, onde que você acertou, por que que você errou. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem aí pelo WhatsApp. Eu não vou poder mandar áudio, né? Porque eu não vou poder falar, mas eu posso responder normalmente para vocês, tá? E é isso, gente. Então, eu sugiro que vocês copiem esses exercícios no caderno, pelo menos, talvez, os exercícios que vocês erraram, né? E com essa aula de hoje, vocês anotem aí o que vocês erraram, para que vocês não errem mais e realmente tenham aprendido, compreendido esse conteúdo, porque quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão ver ondulatória, porém vocês vão ver muito mais aprofundado esse tema, em física, né? Mas é bom já não ir com dúvida, porque quando você chegar lá no ensino médio, muitas coisas não vão ser passadas do beabá, porque isso já foi visto agora no 9º ano. Tá bom, gente? Então, é isso. Até a próxima aula. Beijo. Tchau, tchau.